Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula da disciplina Suporte Técnico, Elaboração e Implementação de Projetos. Estaremos nessa oportunidade dando início ao módulo Controle de Qualidade, onde veremos os conceitos de qualidade, controle estatístico do processo, o CEP, as ferramentas da qualidade e finalizaremos vendo algo a respeito de qualidade total. Teremos alguns exercícios para cada ferramenta, das quais iremos falar, visando aí a utilização de cada uma delas no planejamento dos projetos, conforme vimos nos módulos anteriores. Gostaria de ressaltar que esse módulo da disciplina, ele é uma parte introdutória ao assunto de qualidade. E para um entendimento mais profundo relativo a esse assunto, faz-se aí necessário uma disciplina ou um curso com a carga horária maior, voltado exclusivamente para esse assunto. Então, na aula de hoje, nós estaremos trazendo os conceitos básicos de qualidade, o objetivo e a função do controle estatístico do processo ou controle estatístico da qualidade e finalizaremos falando quais são as ferramentas da qualidade, para que nas próximas aulas nós possamos estar falando de cada uma individualmente. Para falar a respeito de qualidade, começaremos com uma simples pergunta, mas que não possui uma definição abrangente. O que é qualidade? Podemos encontrar definições de qualidade observando as três perspectivas do desenvolvimento de um produto ou de um serviço: o processo, os resultados e as consequências. No quadro, aí no slide, pode-se observar algumas definições de respeitados autores da qualidade, cada um se relacionando com uma perspectiva de desenvolvimento de um produto ou serviço diferente. Por exemplo, Taguchi e Juran, eles focaram no impacto que as consequências do produto ou do serviço têm nos consumidores e na sociedade, após aí a transferência do vendedor para o comprador. Juran, ele define a qualidade como sendo uma adequação ou uma adaptação ao uso. Ou seja, se o produto ou o serviço eles vão atender às expectativas do cliente, podendo aí ser utilizado da forma esperada. Crosby e Ishikawa, por outro lado, eles se concentram nos resultados do produto ou do serviço antes dele ser transferido aos consumidores. Crosby, por exemplo, ele fala no atendimento aos requisitos, na conformidade com eles, em uma busca aí por zero defeitos. Portanto, nesse caso, os produtos ou serviços eles devem atender a uma série de requisitos para que atestem a sua qualidade. No caso de Deming e Shingo, eles definiram a qualidade na perspectiva do processo, enfatizando que é no processo que ocorre a criação do produto ou do serviço, para que dessa forma ele esteja pronto e seja transferido aos consumidores. Portanto, o processo ele deve ser controlado a fim de entender e, se possível, superar as expectativas do cliente. Essas definições da qualidade, elas não são disjuntas. Pelo contrário, elas se complementam e permitem aí uma visão mais enriquecedora, né, sobre o tema em diferentes perspectivas. Por exemplo, Juran e Taguchi, eles avaliam a partir da perspectiva das consequências, sejam elas positivas ou negativas, resultam das características dos resultados, que por sua vez resultam dos processos. Deming e Shingo, eles avaliam a partir do processo, que produzem os resultados e têm as consequências como efeito. Essa diversidade aí de pontos de vista, ela acaba enfatizando a unidade do tema. Então surge a seguinte pergunta: como medir a qualidade? E outra pergunta também: quais parâmetros que eu devo utilizar? Isso é recorrente, pois conseguimos distinguir produtos e serviços pela qualidade que eles oferecem. Então, alguns parâmetros que podemos utilizar para determinar a intensidade da qualidade dos produtos são desempenho, que é aí a performance do produto ou do serviço,
é como ele funciona durante a execução ou manipulação e a verificação se está funcionando da forma adequada. Tem a confiabilidade, que pode ser determinada no projeto. Confiabilidade está diretamente relacionada aos custos, portanto, quanto maior a confiabilidade, maior o custo do produto ou do serviço. Portanto, quanto maior a confiabilidade, maior a qualidade. Tem a durabilidade, determinando aí o período de operação do produto, o seu ciclo de vida. A conformidade, que é um parâmetro obtido a partir de ensaios e análises do produto ou do serviço. E uma verificação se ele vai estar conforme a especificação. A facilidade de uso também é outro parâmetro, que tem aí relação, por exemplo, com o projeto para montagem, que busca a criação de um produto menos complexo para facilitar o seu uso. Vale destacar aqui também a acessibilidade. E o design, que é um parâmetro hoje em dia essencial, visto que é a chave nas escolhas de produtos por parte dos clientes. E a mudança periódica no design, na busca de melhorias, ela é um dos pontos mais importantes para a venda dos produtos no mercado atual. Temos exemplos aí, os smartphones, computadores, notebooks. O que seria então o controle de qualidade? Ele trata-se aí de uma forma de acompanhar e monitorar a qualidade de um processo, tendo em vista o grau de satisfação nos diferentes setores, bem como o grau de atendimento a um determinado padrão estabelecido. Em determinadas lojas, por exemplo, o cliente ele é convidado ao sair, deixar ali a sua avaliação, indicando o grau de satisfação em determinados pontos. Em uma fábrica, o controle da qualidade ele é realizado através de uma verificação se o processo ele está de acordo com o padrão que foi estabelecido. Dessa forma, surge aí a necessidade de utilizar uma metodologia para o controle do processo, a fim aí de assegurar que ele esteja sendo feito da forma correta. Então, que a gente vai passar a falar de controle estatístico do processo, o CEP, que é uma técnica utilizada para medir a qualidade de um produto, serviço ou processo. O CEP ele tem a finalidade de controlar e melhorar a qualidade, a fim de prevenir os defeitos e reduzir, assim, os custos. Devemos, então, entender os conceitos de controle e de processo para que a gente possa dar continuidade ao estudo do CEP. O controle ele é o conjunto de decisões que tem por objetivo o atendimento a determinados padrões ou especificações por parte dos produtos, focado aí em satisfazer o cliente. Enquanto que o processo ele é a combinação de máquinas, métodos, material e mão de obra que estão envolvidos na produção de um determinado produto ou serviço. Esses quatro, juntamente com o meio ambiente e as medidas, eles formam o 6M, que a gente vai ver mais na frente quando falar a respeito de diagrama de Ishikawa. Essa combinação, ela é a base da produção. Dessa forma, surge a questão de o que eu vou controlar ou o que eu posso controlar. Então, qualquer item envolvido em um determinado processo que possa causar algum efeito indesejado, afetando a qualidade, deve ser controlado. Esse item, ele causará uma distinção, uma variação indesejável no produto ou serviço, fazendo com que ele não atenda aos padrões que foram estabelecidos. Portanto, tudo que possa, variando, afetar a qualidade do processo ou do produto, ele deve ser controlado. Esse controle, ele tem por objetivo reduzir os defeitos do processo a fim de que não afete o produto ou o serviço. Isso baseado aí nas métricas obtidas através dos indicadores adequados utilizados. Mas o que define se o rendimento de um processo é bom o suficiente? Analisemos a seguinte pergunta: 1% de defeito é muito ou pouco? Ou seja, um processo com 99% de rendimento
ele é bom ou é ruim? Se analisarmos o processo de fundição metalúrgica, quando o processo em torno aí de 70% ele é aceitável, tendo apenas 1% de defeito, seria maravilhoso. Então, 1% de defeito é pouco? Agora vamos analisar outra situação. Imagine se a cada 100 decolagens de um avião, uma apresentasse defeito, podendo causar um desastre, matar dezenas ou até centenas de vidas. Em aeroportos que realizam aí 10 mil pousos e decolagens por mês, imagina só o número de acidentes. Nesse caso, 1% de defeito, ele é muito. Então, se você respondeu que é pouco ou que é muito, é melhor analisar cada situação individualmente, porque isso pode variar de caso a caso. O que observamos é que quanto maior for a variabilidade do processo, menor será a qualidade. Visto aí que quanto maior for a variabilidade, maior vai ser a possibilidade de defeitos que possam surgir no material. De igual modo, quanto menor a variabilidade de um processo, maior a qualidade. Dessa forma, a ideia é reduzir a variabilidade do processo através do seu controle. Contudo, a variabilidade ela é inerente aos processos produtivos, de modo que nunca é possível falar de um processo sem associar a ele variáveis que o modifiquem e possam ocasionar defeitos. Portanto, a ideia é identificar as variabilidades no processo e controlá-las. As variabilidades elas podem ser devidas às causas comuns ou aleatórias, que são aí perturbações que fazem parte do processo, como por exemplo, a variação de temperatura, de umidade. Por exemplo, as propriedades de materiais poliméricos, elas variam bastante com uma pequena variação de temperatura ou de umidade. Portanto, quando se trabalha com essa classe de material, faz-se aí necessário um melhor controle do ambiente. As variabilidades elas também podem ser devidas a causas especiais. Essas são as mais complicadas, né, já que são difíceis de prever e são eventuais aí, né, e causam grandes variabilidades, já que geralmente, por serem mais difíceis de serem observadas, não são controladas. Dessa forma, o objetivo ele é identificar as variabilidades para controlá-las e reduzi-las. O controle estatístico do processo ele é estabelecido em 4 passos, como a gente pode observar. O primeiro passo, né, é a obtenção de uma informação permanente sobre o comportamento do processo. Assim, os dados eles devem ser coletados e analisados para gerar informação. O segundo passo é utilizar essa informação para detectar e caracterizar as causas que geram instabilidade, ou seja, variabilidade no processo. Então, nessa fase, as informações elas são analisadas e os defeitos evitados com a identificação das causas da variabilidade. O terceiro passo ele é indicar as ações para corrigir ou prevenir as causas da variabilidade. E as ações elas só podem ser tomadas com o conhecimento técnico das ferramentas para isso. O quarto passo é a coleta de informações, né, a fim de que elas possam aí implementar a melhoria contínua do processo. Então essas melhorias no processo, elas são implementadas e controladas no controle estatístico do processo, o CEP, por meio de ferramentas da qualidade. Esse conjunto de metodologias reunidas por Kaoru e Ishikawa, elas asseguram aí a qualidade na empresa, tendo por finalidade, né, definir, mensurar, analisar, propor soluções para os problemas. As ferramentas da qualidade são elas que garantem o bom desempenho dos processos. Como a gente pode observar, são 7 ferramentas que serão tratadas aqui no curso. Em alguns casos, costuma-se usar a ferramenta de estratificação, mas aqui nesse módulo falaremos a respeito de fluxograma, cartas de controle, diagrama de Ishikawa, folha de verificação, histograma, gráfico de dispersão e gráfico
de Pareto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde demos início a um novo módulo e ao assunto de gestão de qualidade. Estaremos falando nas próximas aulas a respeito de cada uma das ferramentas, das 7 ferramentas que foram faladas individualmente, trazendo exemplos para facilitar a compreensão. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!